Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Advogo Podcast. Hoje aqui com uma convidada muito especial, doutora Mical. Doutora, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. É um prazer recebê-la aqui para a gente ter esse bate-papo. Bom dia, pessoal. Hoje estou aqui com o nosso colega José Vitor e o que puder acrescentar, nós estamos aqui. Coisa boa, doutora. Acredito que muita gente já te conhece das redes sociais. Um trabalho brilhante que a doutora vem fazendo. A gente estava até conversando, trazendo conteúdo, informação de qualidade para quem realmente precisa e agregando muito na vida de muita gente. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que a doutora contasse um pouco da sua história, como que foi seu início, o início no direito, na advocacia, se começou por influência de alguém. Conta um pouco da sua história para a gente. A jornada foi simples, mas foi sem querer. Foi completamente sem planejamento. Mas, no final das contas, eu pensei que eu uni a minha experiência na área da educação com o trabalho que eu já realizava e estudos na área do direito. Comecei, tinha 16 anos, numa escola chamada Colégio Maria Júlia, aqui em Goiânia. Colégio Maria Júlia já era da minha irmã. Eu vim do interior, eu sou de São Francisco de Goiás. Se alguém olhar aí no mapa, é capaz de nem achar, de tão pequenininho. E eu sou a rapa do tacho lá em casa. Então, eu tenho quase 10 anos de diferença com a minha última irmã. E eu fiquei, meus irmãos foram embora estudar e eu fiquei com os meus pais em São Francisco. Quando deu mais ou menos ali na época do vestibular, é hora de ir para a capital, como a maioria dos estudantes fazem, né? Aqui em Goiás, inclusive, isso é muito comum, a gente sair do interior para vir para a capital estudar. Vim para a capital, passei na UCG aqui, a PUC, e precisava agora pagar a faculdade e começar a trabalhar, como todo mundo que termina seu ensino médio e precisa começar a ir para o mercado de trabalho até para ajudar a pagar a sua faculdade. Fui para a biblioteca do Colégio Maria Júlia. Era uma escola grande que ela tinha ali na Cidade Jardim. E eu fui para a biblioteca por absoluta falta de experiência em qualquer área na pedagogia. Era meu primeiro trabalho. E a biblioteca daria, né? Uma pessoa que começou a estudar agora na faculdade, auxiliar os meninos a estudarem ali na educação infantil. Era só fechar a porta e orientar as crianças que estavam lá. Eu nunca fui uma pessoa que me contentei só saber aquilo que eu fui designada. Eu sempre quis saber mais. E eu achei isso, inclusive, uma dica super importante. A gente precisa buscar saber um pouquinho mais. Pode ter uma porta, uma oportunidade ali. Assim eu fiz. Passei pela coordenação disciplinar, fiz filosofia, dei aula de filosofia e sociologia, dei aula no Colégio Maria Júlia, no Joana d'Arc, nos pequeninos. Dei aula na UEG, na cidade de Goiás, e fui continuando a dar aulas e aulas. Essa vivência com a sala de aula me oportunizou conhecer a escola um pouquinho mais por dentro. E estar dentro da escola da minha irmã, muito mais, porque eu via ela todos os dias falando sobre uma tal de lista de inadimplência. Só que quando eu chegava para dar aula em outras escolas, a direção falava a mesma coisa. A inadimplência esse mês está grande, a inadimplência é algo insustentável. A escola é a única empresa que tem legislação para ganhar um calote. Eu escutava muito isso dos diretores. A Lei 9.990, ela veio, e aí as escolas falavam, é a lei do calote. Aí eu ficava por entender, gente, é a lei do calote. Por que essa lei é a lei do calote? Por que as escolas acham que elas não são amparadas na hora de atuar de forma rígida com a cobrança? E comecei a perceber que eles procuravam várias soluções, mas ninguém tinha. Eu ia com a minha irmã para o sindicato das escolas particulares. Quando chegava lá, reunia 100, 150 escolas, todos donos. E eles faziam as pautas da escola particular, falar sobre a questão de PROCON, de fiscalização, mas a metade da reunião era o quê? Sobre a inadimplência. Quanto que está a sua inadimplência? E a sua? Está alta? Nossa, esse ano está demais. Nossa, inadimplência sua. Ó, tu pega muito aluno seu inadimplente. Não, não pega não. Como que a gente pode fazer? Não, não pode criar uma lista negra.
Isso é contra a legislação. Realmente, então, nós não temos nada que nos ampare. Aí, dentro dessa rotina de se sentir sem amparo, a gente chegava dentro da escola, minha irmã falava, Mical, você está indo começar de férias agora? Você quer ganhar um dinheiro extra? Faz essa cobrança aqui para mim. Porque os advogados que chegavam na escola pegavam as pastas, levavam para executar, e essas execuções duravam anos, com custas altíssimas. Quando chegava a receber alguma coisa, o que voltava para dentro da escola era muito pouco. Nem compensava. Não compensava, depois de pagar custa, edital para encontrar a pessoa, as intimações, os oficiais de justiça. Depois que finalizava as custas finais de um processo, aquilo se tornava um valor mínimo. Ou seja, a escola teve um desgaste gigante e não voltou quase nada para dentro da instituição. E aí ela falava, então vamos investir no administrativo. E eu percebia que toda cobrança que era feita pelo advogado, sem usar os conhecimentos, as artimanhas de dentro da escola, o resultado sempre seria jurídico, com muito tempo, um alto custo e pouco resultado. E quando a gente fazia cobrança dentro da escola e eu me apresentava como advogada, porque eu estava terminando já o curso de Direito, o resultado era maior, o pai vinha até a escola para negociar, a comissão desses resultados era excelente para mim, porque eu ganhava sobre o valor da dívida, e isso gerava um custo menor para a escola e a gente conseguia muito mais resultados financeiros para a instituição. E a doutora já estava no direito nessa época. Já estava Mas fazendo começou direito. não por esse motivo, começou... Eu sempre quis advogar. Minha Sempre família desejo. toda é de professores. Eu não tinha nenhum advogado na família. E a minha jornada para dentro da escola foi só para pagar a minha faculdade. A faculdade de Direito. Jamais pensei em ser professora, jamais. Eu sempre dizia, eu nunca vou ficar sendo professora o resto da vida. Já tinha Nunca. vocação, então, pelo Direito. Eu amava. E quando os colegas falavam assim, Mical, e aí, você vai prestar concurso para quê? Eu falei, eu nunca entrei na faculdade para prestar concurso. Porque eu sou inquieta, eu sou uma pessoa que, para eu ter um foco, eu tenho que me concentrar, porque eu ando aqui, eu converso ali, eu vou ali, pergunto o que está acontecendo aqui. Então, para eu ficar sentada e fazer o mesmo trabalho, eu tenho que me esforçar muito, gente. Eu sou uma portadora de TDAH, assim, de carteirinha. Então, o foco, para mim, é algo que eu tenho que trabalhar muito ele. Então, eu sabia que, para mim, não seria nunca os concursos. Meus colegas tinham pai contador, que é o meu colega Tiago, então tinha uma empresa imensa. Quando ele saiu da faculdade, ele já tinha mais de 30 empresas esperando ele para advogar, além da contabilidade que o pai já fazia. A Vânia passou para a polícia, a Marlene foi para a escrivaninha, e a Mical olhou para o lado, jogou o chapeuzinho para cima. E agora? Olhou e pensou, e agora? Para onde eu vou? Sem pai, que estaria na área, sem a mãe, qual a área que me resta? E eu sou apaixonada no que eu faço. Eu amo advogar. Continuei na escola ali fazendo a cobrança e pensei, opa, eu não vou perder a chance de ganhar esses honorários que eu estou ganhando aqui para me aventurar em uma área que eu não sei qual é o fluxo de clientes dela. Eu não dou conta de brigar com um colega que o pai já tem 30 empresas para ele oferecer serviços. E eu já ganho honorários nessa área aqui. Comecei a fazer um trabalho com método mesmo. Como que eu fazia, com rotina, consistência, quais eram os gatilhos que eu falava com os pais. Quando ela ia entregar nota, separava os inadimplentes, pegava nota em outra sala. Aí eu comecei a perceber como aquilo ali trazia uma certa insatisfação nos pais. Não faziam ele pagar. Os pais que vinham para a instituição e queriam retomar as atividades, eles faziam de tudo para pagar a instituição. Eu fui montando o quebra-cabeça. Falei, isso aqui é um cliente gigante. Eu vou começar a dividir isso nas escolas. Eu ia dar aula de filosofia em outra escola e comentava. Sabia que eu estou fazendo a cobrança em outra instituição e está dando um bom resultado? Você não quer fazer a minha? Vem fazer a minha. Aí eu ia para outra escola. Sabia que eu estou fazendo a cobrança e agora eu estou unindo algumas coisas da área de direito? Os juizados já é possível executar e está dando bom resultado e não tem custo nenhum para a escola. Você não quer fazer esse trabalho para mim?
E aí eu casei na época com um professor. Toda escola que ele ia, ele falava, sabia que minha mulher está fazendo essa cobrança? E a gente está tendo resultado? De repente, eu já estava dando aula e fazendo a cobrança também dentro da instituição. E isso foi se tornando uma ramificação. E eu não perdi a oportunidade de falar isso em qualquer ambiente escolar que eu estava. Foi se tornando uma forte ferramenta. O que mais me impactou nessa situação, José Vitor? A minha irmã passou por uma crise gigante dentro da instituição. Ela tinha 35 anos de escola. Doutora Mical, você conheceu só a questão da cobrança? Não. Eu conheci do apogeu à decadência da instituição. Eu passei pela melhor fase dentro da escola dela e conheci todos os bastidores documentais, preparação de uma equipe. O meu olhar dentro de uma secretaria dentro da instituição é um olhar que dificilmente um advogado vai ter. Porque eu tive uma experiência no campo de batalha, só por isso. Se o advogado se prepara, ontem eu fui numa escola, o advogado se prepara para fazer um contrato para a escola. E é uma escola gigante em Goiânia, e ele falou assim para mim, doutora Mical, esse contrato que eu vou pedir para a senhora revisar ele para a escola, porque a senhora tem experiência nela. Mas esse contrato foi feito pelo maior contratualista do Brasil. Eu investi um alto valor nele. Aí eu olhei para ele e falei assim, professor, então eu acho que não tem nem muito a contribuir nesse contrato. Ele falou, eu acho que todo mundo tem. Eu já vi pessoas, ele tem uma editora, ele falou, eu já vi pessoas corrigir meus livros 5 vezes e ainda achar erro lá no na sexta correção. E essa sexta pessoa, às vezes, é o aluno. Então, quer dizer, passou por 5 pessoas altamente competentes e o aluno percebeu uma falha na apostila. Passou despercebido. Passou. E eu acho que a senhora tem uma grande experiência, vai contribuir. Olha, eu bati o olho em 3 minutos. Tinha tudo que um contrato juridicamente perfeito poderia ter. Mas não tinha a prática que leva a um processo de matrícula criterioso, com resultados práticos no extra e no judicial. Então, às vezes, o ajuste é do campo de batalha mesmo. Porque, juridicamente, você pode contribuir, como outros colegas estão preparados para contribuir com a escola, mas não na rotina mais difícil dela, que é a inadimplência escolar. E essa inadimplência ela é estruturada em várias fases, e ela começa dentro da instituição. Quando a pessoa vai fazer a matrícula, é lá que começa a inadimplência. Quando eu fui percebendo, com a minha experiência, amarrando essas experiências dentro das escolas, eu falei, eu vou criar um passo a passo para ficar mais fácil isso aqui. Está muito difícil ficar olhando as escolas, ficar estudando uma por uma. Não, eu vou criar um passo a passo. E aí eu fui criando um passo a passo. Meio período na escola, meio período no escritório. Aventurando. Já larguei boa parte do meu salário na CLT aí. E eu tinha acabado de casar. Lembro como hoje que ele falou assim para mim, você não vai largar uma renda fixa para aventurar nisso não, né? Eu olhei assim para ele e falei, vou. Já viu o potencial, potencial, ele olhou e falou né, assim, no não negócio. vai não. E ele é um concurseiro da área de história, mas são 3 concursos, então segurança para ele era muito importante. A gente tinha acabado de casar. E ele falou assim, você não vai abrir. Eu falei, eu vou abrir. Então, vou abrir mão de meio período. Ele falou, o que você está fazendo é loucura, não dá certo. Todo mundo está brigando nesse mercado a paulada, isso não vai dar certo. Eu falei, meio período eu arrisco. Fiquei mais 1 ano na sala de aula, depois não dei conta mais de continuar só com o escritório, só parte desse período, porque se tornou um escritório que fazia trabalho para a maior parte das instituições de Goiânia. E eu fui aprimorando meu método, que é o método REC, Recuperação Escolar de Crédito Continuada. E ele tem um passo a passo. Se você seguir o passo a passo, não tem erro. Não tem erro. Agora, ele não é isolado. Ele precisa do gestor, precisa de ser criado dentro da secretaria e ele vai morrer só lá no financeiro. Tem todo um processo, né? E o lugar do advogado é dentro da escola. E a vantagem da doutora é que realmente conhece o negócio, né? Não é só porque, assim, se falar em cobrança escolar, parece algo muito simples. Ah, você vai fazer uma cobrança, vai cobrar uma pessoa, vai fazer uma execução, que hoje faz no juizado também, que
infelizmente. Qualquer advogado é capaz de fazer demora. uma ação de execução. Qualquer um. Só Né? que tem um processo, que agora a doutora falou, ó, a inadimplência começa na matrícula. Ninguém Sim. imagina isso. Nem o próprio dono da escola não Não. entende essa realidade. E ele não entende, José Vitor, e não tem tempo. Vamos continuar na escola que eu estava ontem? Um gestor gigante, um dono de escola maduro demais, 3 escolas. Cada escola, 800 alunos. R$ 2.700 de mensalidade. Quando ele criou a escola dele, surgiu de uma específica aqui em Goiânia, a escola dele. E virou um titã. Eu que montei toda a parte de secretaria e burocracia da escola dele. Ela cresceu, a inadimplência dele hoje é muito pequena, porque ele manteve um processo, um passo a passo, e eu criei todos os departamentos, preparei a equipe dele, deixei elas redondinhas, só cuidando daquilo que não dá conta mesmo dentro da escola. E agora ele criou mais uma 3ª escola, e o processo precisava ser criado novamente, recriado. E ele me falou uma coisa, assim, muito interessante. Doutora Mical, não é que eu desaprendi o que a senhora me ensinou, é que a pandemia desestruturou a escola todinha. Tudo que foi desenhado na pandemia foi desfeito, porque a escola teve que se refazer com o que dava. Então, a gente, naquele processo, não se preocupou mais com matrícula, nós não preocupamos mais com contrato, não, nós preocupamos em salvar os nossos alunos e a forma que nós entregaríamos esse conteúdo. E isso fez a gente perder todo esse passo a passo dentro da escola. Então, nós começamos agora na escola dele tudo de novo. Tudo do zero. Tudo do zero. Então, a inadimplência, ela é inconstante. Mas, se você perder o foco um pouquinho, ela vai voltar de novo. Então, eu vou fazer um trabalho ali naquela escola, e lá naquela escola eu vou fazer um trabalho que eu vou perder o cliente, eu vou ensinar tudo isso para ele. Bobagem. Nunca vai acabar a inadimplência. Você vai lá, vai fazer um bom trabalho agora, ano que vem é outro cliente que entra lá. Ano que vem é outro problema que ele vai ter, outra realidade, porque os perfis das pessoas que estudam são diferentes. E aí, se você for na universidade, você vai ter aí em torno de 50% a 60% de inadimplência. As pós-graduações, os cursos técnicos profissionalizantes têm um índice gigante de inadimplência. Os cursos de inglês têm inadimplência alta. E aí você vai entendendo os perfis, vai fazendo o trabalho, e você sempre vai ser uma assessoria daquela instituição, porque é cíclico. E esse trabalho não é só, então, a cobrança em si, ele é a consultoria. Ele é uma assessoria. Então, é um serviço que é feito para assessorar ali o dono da escola, uma organização mesmo. Não só jurídica, né? Porque, como a doutora tem muita experiência, mas até na organização de dentro da própria escola, né? Os parafusos são apertados lá dentro mesmo. Não tem jeito. A instituição se dedica muito ao pedagógico. Eu quero a melhor equipe, eu quero provas. Ontem, lá na nossa instituição, ele falou para mim, a senhora sabia que eu escaneio todas as provas dos meus alunos para evitar fraude? Eu falei, 800 provas. Ele escaneia antes de entregar para o professor. Você imaginou o trabalho pedagógico que esse pessoal faz dentro dessa escola? Porque se o aluno falar assim, a questão 8 eu escrevi, foi outra coisa. Ele olha e fala, não, você escreveu isso. Então, ele tem todo um aparato pedagógico. O financeiro não é o primeiro plano. Aí ele continuou assim, olha, a senhora vai dar uma olhadinha aí, vai ver que tem um pai que tem 3 filhas aqui, que elas estão estudando, já tem 3 anos, não estão pagando aqui, porque eu gosto demais daquelas meninas, de jeitinho. Ela é aprovação em medicina, aquela menina é ótima. E ele falou para mim que quebrou, a empresa quebrou, não tem condições de pagar. E aí ele tem mais 2 filhas e falou para mim, olha, eu tenho 2 filhas que eu nem sei como que vou continuar. Mas se você cuidar dessa do 3º ano, já tá bom para mim. Ele falou, não, vou cuidar das 3, pode mandar as 3 amanhã para assistir a aula. Quando ele falou o nome do pai, olhei para Francine, né, que estava comigo, tem 13 anos de trabalho, falei, Fran, conheço esse pai de 3 escolas que não faz a mesma coisa. E ele está morrendo de dó do pai.
Então, é um ponto que se repete em toda instituição. Eles têm um coração gigante e a racionalidade para a gestão é pequena. Porque quem trabalha com escola, trabalha com afetividade. Ele não está com uma prateleira de produtos. Ó, quero 2 quilos de carne, eu quero picanha, hein? Não existe isso na escola. Eu trabalho com afetividade. A inclusão hoje está muito grande, do aluno autista, do aluno que tem Downzinho. A escola tem que estar preparada para todas essas diferentes. A inclusão de alunos que são cadeirantes. A escola tem que estar preparada para todas essas diferenças. E essas diferenças, eles têm que chegar dentro da escola e serem iguais. Eles não podem ser diferentes. Jamais. Isso não tem, assim, condições de ser administrado por uma pessoa com total atenção e gerência no financeiro da mesma forma. Então, quem se especializa na área de recuperação de crédito e na assessoria 100% educacional, ela tem um mercado gigante, porque vai ter um gestor idealista, maravilhoso, que vai se preocupar muito com o pedagógico, e você vai ter uma assessoria dentro da sua instituição cuidando desses detalhes que ele não dá conta. E eu falei para ele, professor, quando nós tivermos um pai com esse perfil, e eu já sei que esse pai tem esse perfil, não adianta o senhor teimar comigo. Aí ele falou para mim, manda o outro falar com ele. Eu não. Se ele sentar aqui 10 vezes, eu vou dar bolsa para ele. Quem vai conversar com esse pai? É a assessoria. Porque eu não tenho o coração dele, não quero que ele perca aluno, mas vou ser um pouco mais racional que ele. Então, essa assessoria 100% educacional, Zé Vitor, ela é completa para a escola. A recuperação de crédito, eu falo que é a ponta do iceberg. Mas tem uma base nesse iceberg que é gigante lá dentro do mar, que são as outras oportunidades que a gente vai ter. Porque ali tem assessorias, ali tem ações trabalhistas, ali tem orientações, porque tem problemas de fiscalização com o PROCON, tem alvará de autorização e funcionamento, tem alvará de corpo de bombeiro. Então, se você for se preparando, o que existe dentro da escola é infinito. E advogados treinados, preparados e especializados em escolas, não tem no mercado. Por isso, eles se tornam uma grande oportunidade. A doutora, eu estou pensando aqui, escutando a doutora falando, a doutora criou uma especialização, então, na área educacional. Eu, particularmente, não sei se existe no direito da educação. Direito educacional, né? É, direito educacional. Existe. Mas existe já, assim, um curso do próprio direito, olha credenciado? Como que existe. Hoje, se você olhar aí no Google, você vai achar direito educacional, especialização em direito educacional. Quando você pede a grade curricular disso, ela vai vir voltada todo para o pedagógico. Administração pedagógica, carga horária. Então, ela nunca vai vir voltada para a área de recuperação de crédito. Existe 2 faculdades hoje que oferecem, uma universidade e uma faculdade, que é a Clarentiano, que faz isso, inclusive, aqui em Goiânia, toda voltada para a área pedagógica e administração de uma secretaria. E a PUC em Minas Gerais, toda pedagógica. Então, o que eu estou falando, nenhuma especialização oferece. Porque o que existe hoje na área de direito educacional é voltado para o pedagógico. Nunca para a área de gerência do financeiro e do administrativo e recuperação de crédito. É porque a gente está entendendo o que a doutora criou lá atrás, que tanto para um advogado quanto para uma escola, se a gente for pegar as 2 partes, a escola tem essa necessidade, então, de ter esse advogado especialista lá dentro, e o advogado tem um nicho aí, uma área que é praticamente inexplorada. Sim. Então, assim, se o gestor da escola entender, falar, se eu tivesse assessoria desse escritório aqui, desse advogado, metade dos meus problemas estão resolvidos. Eu vou focar só no que é a minha área, que realmente é a área da educação. O restante ele vai cuidar. Exato. E são mais de 140 mil instituições em todo o Brasil. E aí, às vezes, o meu aluno, Zé Vitor, ele pensa assim, o que é a instituição, doutora Mical? Onde que está esse nicho? Está na creche, está no jardim, na educação fundamental 1, 2, educação infantil, no maternalzinho, na escola bilíngue, na escola de ensino regular, no ensino médio, nos inúmeros cursinhos aí pré-vestibular,
nas escolas de língua francesa, inglesa, que tem hoje tudo quanto é jeito aqui em Goiânia, inclusive, né? Nós temos aí no Brasil inteiro, inclusive, franquias de escolas de idiomas. Nós temos aí escolas de informática grandes também. Nós temos academias, é uma forma de escola, são mensalidades. Quem não trabalha hoje com essa rotina, né, de prestações sucessivas, todos que trabalham com prestações sucessivas, na prestação de um serviço educacional, uma escola de balé, de piano, de violão, tudo isso é escola, eu presto serviço para eles. Eu dou assessoria hoje numa escola de cabeleireiros. Eu que faço o contrato dela. E ela hoje tem alunos por todo o Brasil. E ela ensina tudo que se faz dentro de um salão, até gerir um salão. É uma escola? É uma escola. Então, você tem mercados, sim, inúmeros. Se você for olhar para o seu lado, você tem um colega que é professor, um amigo professor. Quantas escolas estão dando aula? Tudo isso é mercado. Interessante. E a doutora falou mais no início que os gestores das escolas reclamavam que existia uma lei, né? E a gente sabe, pelo pouco que a gente tem, a gente sabe que hoje, por exemplo, se um aluno ficou 3 meses sem pagar, o gestor não pode ir lá e tirar ele. Fala, você não vai estudar mais porque você não está pagando. Ou não aplicar uma prova, ou Não dar um pode. tratamento diferente. Da mesma forma, existe a questão da lista aí, que não pode existir, né? Ele pode sair devendo uma escola e ir para outra, no outro ano ir para outra. Sim. E estudar todo o período em escolas diferentes. A lei mudou, existiu alguma alteração ou foram encontrando, a doutora, os advogados foram encontrando brechas, situações para encaixar o lado da escola dentro dessa aplicação da lei? Como que funciona essa parte? Foi até uma solução jurídica e uma objeção que eu venho quebrando. Sabe quando você vai, desde pequeno, assim, que você vai sendo criado com medo, assim, de assombração, e todo mundo fala, não, tem um medo aqui, ó, vai no escuro, não, que tem assombração. É a Lei 9.870/99. A pessoa criou uma escola, nossa, essa lei é a lei do calote, ó. Todo mundo já entra para dentro da escola repetindo a mesma fala, todo mundo vai repetindo o mesmo medo. O que eu percebi? Quando você estuda profundamente a lei, você percebe que ela não é a lei do calote. Todo dono de escola olha para mim e fala, sim, se o menino está devendo e eu tenho ali fulano pagando todo mês, doutora Mical, e o outro não está pagando, quem está pagando a escola desse menino aqui? Eu e os pais que pagam em dia. Mas esse menino está estudando, não pode sofrer punições, sanções da área pedagógica, ele não vai poder deixar de frequentar a sala de aula, de fazer as atividades pedagógicas, ele não pode ser expulso, ele não pode ter as provas separadas dos outros coleguinhas, como se faziam antes, ó, suas atividades pedagógicas e notas, você pega ali, naquela outra sala. Não. Não pode colocar listagem de quem pode fazer prova ou não na entrada da porta da sala de aula, como um dia já foi feito. Então, todas essas medidas são proibidas pela lei. E as escolas já entenderam isso e se regularam. Mas elas não regularam no sentido em que a lei diz que você pode executar qualquer parcela vencida. Ora, se você tem um contrato, esse contrato é um título extrajudicial. Se você faz ele lá no momento da secretaria, de um título perfeito, líquido, certo, exequível, você vai ter a qualquer momento a possibilidade de iniciar o processo de cobrança. Não, mas eu não quero só executar. O processo de cobrança não precisa só iniciar na execução. Não, mas o aluno está na sala de aula, como que eu vou executar ele? Você pode criar uma régua dando um prazo para que se resolva. Eu também não entro com ações de execução se o contrato for de 12 meses antes do mês de outubro. Porque até outubro o pai tem para resolver. Se até outubro ele não resolveu, meu pisca-alerta no meu método já toca. Esse pai chega em dezembro, ele vai embora. Porque ele também não pode ter documentação retida. Então, a lei oferece soluções, sim. Inclusive, unindo-se com a lei de execução, que tem hoje o prazo de 3 dias depois de ser intimado para você realizar o pagamento, sob pena de penhora. Criamos todas as armadilhas jurídicas para isso. Ocorre que a escola tem que ser persuasiva nisso. Ela tem que optar por não ser negligente naquilo que a lei autoriza eles.
A negligência deles em não realizar a cobrança, iniciando ela extrajudicialmente, na criação do título dentro da escola, é que faz com que depois ele não tenha opção. Porque vamos pensar, se a escola fala que não pode ser punido e ele não trabalha no critério de matrícula um contrato com título perfeito, realmente ele não tem mais nada o que fazer. Ele vai dar sala de aula para esse aluno de graça. Porque ele não tem um contrato para ele fazer um bom trabalho de cobrança nele, seja ele extrajudicial ou judicial. E ele não faz uso desse material, porque uma vez ele tendo um título morto, ele vai fazer o quê com ele? Nada. Ele vai correr atrás de um prejuízo, aí o que vier é lucro. Mas se você trabalha a possibilidade que a lei te fala, uma vez o título vencendo, ele pode ser cobrado, negativado, protestado, qualquer coisa que ele venha fazer. Sob a orientação de um profissional especializado, com certeza esse qualquer coisa vai ser muita coisa. Não vai ser nada paliativo. Ele vai fazer na dor para resolver com o pai, que é lá na matrícula. Se ele trabalhou lá, ele tem todo um apoio da legislação, mas para realizar a cobrança. No ponto negligente da escola com a lei, é que a brecha aumenta. Porque a escola gostaria de fazer o quê? Punir o aluno com atividades pedagógicas, porque assim seria o melhor remédio para não ter inadimplência. Como no mercado, eu vou ali, contrato serviços da Netflix. Se eu não pago, eu não tenho Netflix. Suspende, é. Esse é o sonho coisa, de né? todo dono de escola. Não paga, não vem para a escola, não tem acesso a nada da escola. Como a lei não autoriza isso, ele tem que partir para o plano B. Você tem acesso, mas eu não deixo de fazer essa cobrança. Aí as estratégias do especialista vão um pouco mais além. Porque quem assinou esse contrato, quem vem dentro desse contrato, com armadilhas ali para você ter mais de um contratante para cobrar, para executar. Hoje nós temos a inclusão do genitor. Se um pai biológico assinou, o outro vem solidariamente. Se a vovó está lá na escola, né? E ontem até o gestor falou isso para mim. Ah, mas a vovó vem muito. Principalmente no cursinho. O pai mora em Tocantins, manda o aluno aqui morar com a vovó para fazer. Eu também fiz isso. Aí eu vim para cá para morar com a minha irmã para estudar. Quem que vai assinar esse contrato? A vovó? Às vezes a vovó não tem patrimônio. Mas hoje você pode mandar um contrato digitalmente, ó, para a mãe e o pai assinar lá em Tocantins, tira foto e traz para você. São as soluções do especialista. Isso tem um preço para a escola, né? Ela vai ter que contratar esse especialista. Mas para ela, o custo-benefício é ótimo. E para o advogado, é honorário todo dia, porque isso é um processo diário dentro da instituição. Tem que ser feito, então. Eu vejo que, assim, eu já tive contato com escola também. E normalmente, qual que é a tendência? Vamos esperar acabar o ano, pega os contratos ali que estão inadimplentes e a gente começa a cobrança. Nisso aí, às vezes, vai 3, 4 anos cobrando, por exemplo, agora 2023, cobrando inadimplente de 2019. Exato. Sem receber. Então, na verdade, o ideal é já fazer um mapeamento dentro daquele ano, né? Desde o primeiro mês do estudo. Janeiro já começar, já na mão de uma assessoria, ó, fevereiro já tem a lista aqui de inadimplência. E já começar a trabalhar dentro assim, disso. ó, para a escola. Quando é a hora de cobrar, então, né? A escola começa... Quando ela começa a cobrança? Antes de vencer, como qualquer título. Quando eu criei o método REC, eu fui percebendo que, na verdade, a cultura brasileira, ela foi feita para não dar importância, em primeiro lugar, ao pagamento das mensalidades escolares. Em uma pesquisa feita na área escolar, na Mackenzie, foi percebido que a família brasileira dá importância ao pagamento da escola em 5º lugar. Primeiro é a casa própria, segundo é o carro, a alimentação, plano de saúde e depois escola. Então, ele vai pagar tudo isso antes de pagar a escola. Se sobrar, paga. Se você não acompanhar a escola e cobrar antes de vencer, mas eu não posso cobrar antes de vencer, se você fizer a cobrança da forma certa, na régua de cobrança em que você faz como lembrete, você pode. Você abre o app hoje aqui do seu filho ou do seu e-mail, José Vitor,
lembre que amanhã vence a sua mensalidade escolar. Nós contamos com a sua pontualidade. Lembre-se que seu desconto de pontualidade exige o pagamento em dia. Aí você olha e fala, eu vou perder o desconto, que isso é uma estratégia que a gente usa, eu tenho que pagar. Então, a escola tem que estar preparada para começar a criar a cultura de pagamento antes do vencimento. Interessante, né? É interessante porque muita gente não tem essa mentalidade, não. Infelizmente. E o mercado está aí, né? Para os advogados realmente trazendo essa mentalidade para os gestores. E como que foi quando a doutora sentiu a necessidade de realmente expandir? Que a doutora já tinha esse conhecimento, já estava aplicando e o escritório já sobrevivendo disso. Quando que deu assim insight que a doutora falou, agora eu preciso repassar essa informação aqui para outros colegas? Foi quando a doutora começou com a criação de conteúdos nesse sentido. Como que foi? De onde surgiu essa ideia? Foi um desejo pessoal? Como que aconteceu? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A gente não pode perder as oportunidades. Sabe aquela ideia de flash que te dá na sua cabeça? De noite, assim, que no outro dia você fala, puxa vida, eu tinha uma ideia maravilhosa. E você não anotou ela à noite? Esquece. Eu fiz o contrário. A minha colega de faculdade, Vânia, estava formando na polícia. E ela resolveu, nessa formatura, isso assim, uns 6 meses antes da pandemia, resolveu reunir o pessoal da faculdade. E reunimos os colegas que fizeram a faculdade juntos. Eu, Vânia e o Tiago. Marlene faleceu, então foram só nós 3. Depois da formatura dela, nós sentamos para comer alguma coisa. E o Tiago, que era o mais Caxias do grupo, chama Tiago Tavares, hoje ele está aqui em Goiânia, um sucesso gigante. Eu vou contar a história que vocês vão ficar encabulados. E ela falou, vamos comer. E o Tiago pegou e falou, Mical. E eu senti muita afinidade com ele. Nós dois somos igual irmãos. Falo que a gente saiu de barriga diferente, mas até hoje um preocupa muito com o outro. Um casa, o outro liga, o outro ganha neném, liga. E a gente nunca deixou de ter contato. Ele falou, quero te contar uma coisa. Eu larguei a advocacia. Quase tive um infarto. Falei, não, você não. Você é meu ícone. Não, você é meu exemplo. Se eu nunca larguei a advocacia, foi por causa de você. Não faz isso comigo, não. O pai dele tinha um escritório de contabilidade, era dele. Uhum. Com mais de 20 instituições em Goiânia. Ele me disse que no interior ele estava com mais de 50. Ele disse que não tinha tempo para nada. Não saía, era na área trabalhista, assessorava todo mundo. E ele disse que a qualidade de vida dele foi lá embaixo. E o resultado não era tão bom. E ele falou, Mical, que ele foi me dando uma frustração, e eu deixei a advocacia. Eu falei, Tiago, eu não estou acreditando nisso. E ele falou, você não sabe por quê que eu deixei? Eu falei, o quê? Para o digital. Eu virei lançador digital. Eu falei, não tá legal. Fiquei tão impressionada que eu falei assim para ele, Tiago, vou sentar aqui, eu quero entender. O que é que te deu na cabeça de largar um mercado gigante na área trabalhista, que esse tanto de empresa, e falar para mim agora que você ficou doido e vai mexer com digital? Você ficou doido. Aí ele falou, não, eu fiquei rico. No digital. No digital. E eu tentei na advocacia muitos anos e não consegui. Hoje nosso faturamento é gigante. Eu falei, você criou um digital? Por isso, você, na área de direito? Ele falou, não, na área de abelhas. Abelhas? Ele olha, trabalha com lançamento de apicultura, chama Companhia da Abelha. Ele já tinha essa criação de abelhas, né? Ele fazia, e por hobby lá na fazenda deles, e conheceu um colega, um professor na área de apicultura aqui em Goiânia, José Armindo, e o José Armindo já tinha uma turma grande. A pandemia veio e eles quiseram expandir esse lançamento, conforme as regras de lançamento, na época do Érico. E eu perguntei, quem é Érico? Érico Rocha, que inovou na área de lançamento no digital. E eu ia lá no celular e anotava, Érico Digital. E ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu só vim hoje aqui, na formatura da Vânia, para te dizer uma coisa. Você precisa entrar no digital. Eu sou inconformado de você ter uma área tão diferente, tão bacana. De todos os colegas da advocacia, você é a única que permanece com o escritório grande.
você não vai ensinar isso para as outras pessoas? Falei, não ensino nunca. Você ficou doido? Isso é minha caixinha preta do avião. Se o avião cair, Tiago, é a única coisa que vai salvar é minha fórmula do sucesso das escolas. E aí ele falou assim, não fala uma coisa dessa, Mical, você tem que ensinar. Falei, Tiago, eu vou sentar na caixa preta. Quando eu compro uma passagem aérea, eu falo, eu quero sentar na caixa preta. Porque a única coisa que acha no avião é a caixa preta. Lá é meu método de trabalho, e aquilo vai ficar para meus filhos. Aí ele falou, você precisa quebrar isso. Você não precisa segurar seu conhecimento. O digital, Mical, além dele ter um resultado maior, porque você agrega mais pessoas, quando você começa a ver que você modifica a vida das pessoas, Mical, é um desejo maravilhoso. Mical, eu com o mel, eu ajudo milhões de pessoas. Mical, é um canal inteiro. E foi me mostrando, Zé Vitor, eu fui babando. O lado professora foi fazendo plá, 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 plá. E eu falava, mas gente, que é isso? E ele foi me mostrando como é que ele fazia no canal e tudo. E eu fiquei com aquilo borbulhando. Tudo que ele falava, eu ia no celular, anotava, porque eu não sabia nada do que ele estava me falando, das informações digitais. E eu fui embora com a cabeça fervilhando. Falei, Tiago, se eu tiver dúvida de madrugada, eu posso te mandar uma mensagem? Pode. E eu não dormi aquela madrugada. Minha cabeça não me permitiu. Eu sentei na beirada da cama, era 5h30 da manhã, eu mandei mensagem para a Isabela e para a Fran, que está aí. Falei para elas, amanhã, 8 horas, eu quero vocês no escritório, eu quero fazer uma proposta para vocês. Aí a pandemia, pá, foi bem no dia que anunciou, todo mundo fecha as portas. Nossa. Aí a minha ideia ficou mais forte ainda. A Isabela tinha me pedido demissão, porque ia prestar concurso e queria se dedicar aos estudos. E eu falei para elas, olha, toda a vida vocês trabalharam nos departamentos para mim, Francine, você no extrajudicial e você judicial, Isabela. Quero fazer uma proposta. Vocês querem ser sócias minhas e nós vamos montar uma escola ensinando como se trabalha dentro das instituições? Nós vamos ensinar para os gestores, eles precisam aprender isso. O que eu monto dentro das escolas, se cada uma montar, na época de pandemia que teve uma inadimplência alta, eles vão precisar desse serviço e nós vamos atingir muitas escolas. Enquanto a maioria dos escritórios estão fechando as portas aí com esses problemas, nós vamos estar no digital ajudando as escolas a não fecharem as portas. Aí as meninas falaram, vamos. Reunimos com o Tiago, ele deu o start inicial para a gente. Compramos cursos todos que ele comprou na época do digital para ensinar a fazer os patrocinados, para ensinar como é que eu chegaria nas escolas todas do Brasil. E assim nós fizemos. Lembro, assim, que os primeiros vídeos meus são engraçadíssimos. Toda engessada, toda, assim, sem graça, distante de luz no rosto. Não tinha experiência nenhuma no digital. Não tinha experiência nenhuma. Não, caí de paraquedas com o sonho do Tiago lá na abelha. Não tinha nada a ver. E aí, o que aconteceu quando nós iniciamos o trabalho estruturado? 8 meses de trabalho. Para montar, para ter conteúdo, para levar para as escolas. Os advogados não paravam de falar conosco. E as escolas tentando salvar quem dava dentro delas para sobreviver, porque perdendo aluno. O foco inicial era passar o conteúdo para os gestores. Nunca pensei no advogado. Não era ensinar para o advogado. Não. E ele foi fazendo assim, o conteúdo foi mudando. E o advogado perguntava, doutora, o que é isso? Doutora, o que é isso? E eu comecei a perder mais tempo orientando o advogado do que a escola. Porque a escola, quando precisava de mim, ela não queria saber como que faz. Ela falava, vem fazer para mim. E o advogado falava, não, eu preciso entender. Como você falou aí, existe especialização nisso? O que é isso? Um advogado esses dias escreveu no meu Instagram assim, nossa, isso é um analfabetismo na área do direito, a expressão especialista em direito educacional. Ninguém, nem o próprio advogado sabe que isso existe. Existe uma cadeira na OAB hoje de Direito Educacional. Aqui na nossa OAB Goiás. O doutor Lara que criou. E como eu representei a OAB em Aparecida de Goiânia, eu fui candidata a vice-presidente, né, da OAB em Aparecida de Goiânia. Ele foi ouvindo e aprendendo, e nós temos muita amizade, criou a área de direito educacional aqui. E eu hoje não consigo apoiá-lo diretamente, porque eu não tenho tempo mesmo. Eu teria que virar 30 mil Mical, né? E eu tenho muitos alunos.
Mas, indiretamente, eu apoio sempre nesse sentido para expandir essa cadeira e as pessoas conhecerem. Porque eu apoiei tanto os meus colegas advogados. O primeiro curso que eu montei para as escolas, eu mudei completamente, foram mais uns 8 meses para remodelar ele, para ensinar para o advogado. E a caixa preta que eu jurava que eu sentava em cima dela, que eu ia morrer com todos esses segredos, porque eu sabia que esses segredos eram excelentes para o meu escritório, eram os grandes diferenciais, o conhecimento que eu tinha na área do direito educacional, agregado ao conhecimento jurídico. E eu peguei essa caixa preta e abri para toda a advocacia. E quando eu fiz isso, eu até hoje me emociono com o que eu escuto dos meus alunos. E me emociono verdadeiramente de falar, doutora Mical, eu não acredito que eu hoje ganho mais de 30 mil reais com uma escola. Uma aluna ontem, fazendo mentoria dela, ela falando, doutora Mical, tem uma escola, colégio adventista aqui. E eu ganho mais de 30 mil reais com eles, todos os meses. Uma aluna falar que tem 52 escolas e ela trabalhava com cobrança, nem advogada ela é. Mas já trabalhava com cobrança do mercado. Veio para o nosso curso e ela é uma guerreira. Ela foi aprender a ler aos 22 anos. Olha só. Depois que ela aprendeu a ler, foi abrindo, montando, né, aqueles trabalhos nos call centers, foi se especializando e montou um call center para ela. Veio conhecer o nosso trabalho. Contratou advogados, contratou um call center inteiro, montou, já tem 52 escolas. E ela é muito boa no que ela faz. Então, o que a gente tem hoje é um segredo mesmo, né? Um passo a passo para se especializar e levar resultado. E isso me traz uma satisfação gigantesca. Os colegas falam assim, mas agora você conta seu segredo, vai ter muita concorrência? Eu não me sinto nem um pouquinho criando concorrentes, mas parceiros com mercado forte. Porque hoje as escolas precisam muito, mas muito desses profissionais. 15 mil escolas fecharam as portas durante a pandemia. Eu não tinha criado nenhum tipo de curso nesse sentido, nessa época. E se nós tivéssemos dado aula para esses alunos no Brasil inteiro, 15 mil escolas teriam fechado as portas na pandemia por inadimplência? Com certeza não. Teria salvo muito, né? Teriam salvo E essa muitas questão escolas. dos ganhos aí, da doutora está falando, a gente vê que, infelizmente, tem muita gente que tem uma mentalidade muito limitada. E a gente vê que na internet muita gente fala, isso é papo de quem quer vender curso, isso e aquilo. E se a gente pegar a sua história, se a doutora não quisesse ter mexido com isso, estava tendo sucesso do mesmo jeito, com o seu método, aplicando no seu escritório. Tanto que quando a doutora começou, teve até essa resistência. Não, vou entregar o meu método, que é o que me mantém. Não vou, né? Então, expandiu. Então, não tem porquê esse pensamento, né? De, quer vender, se não quiser comprar, não compra. Quem quer a informação, quem quer o conteúdo, está se destacando. Exato. E a gente sabe que é possível, né? Muita gente tem essa crença. Um advogado hoje ganha 30 mil reais. Isso é fora da realidade. Mas não é, né? A gente sabe que existe. Existe a demanda e existe advogado. Exato. Só tem que ter a estratégia e tem que ter o método, que é o que a senhora traz. E as pessoas que mais se dedicam ao método, porque a gente montou, não foi só um curso, sabe, José Vitor? Nós montamos uma estrutura. Eu tirei as minhas melhores parceiras dentro do meu escritório, uma com 8 e a outra com 13 anos de escritório. E levei elas para o digital, junto comigo, onde eu tenho os meus alunos. Eu tive que refazer e reestruturar meu escritório por 1 ano e meio para ensinar para aquela equipe a fazer o passo a passo novamente aqui. Eu tive que refazer as estruturas de entrega, porque eu estava com o avião andando, trocando combustível. Você pensa isso com a pessoa? Porque eu não tinha opção de, como meu aluno, de ir montando aos poucos. Não, eu estava com um escritório cheio de clientes, um monte de cobrança. E eu pego os 2 pilares desse escritório e falo, hoje o escritório vai andar sem vocês duas e hoje vocês vão me assessorar com os meus alunos, porque eles precisam de pessoas que conheçam o método para que eu possa dar suporte ao aluno. Meu aluno fica comigo 1 ano num grupo de WhatsApp, conversando 24 horas conosco, a tempo e a hora, tirando dúvidas.
Ele está lá dentro da escola, eu falo para eles que nós temos 3 símbolos, né? Depois que eles terminam o curso, eles viram minhas águias. Enquanto eles fazem captação, tem que tirar foto do pezinho. E fez o primeiro acordo judicial, tem que tocar o sininho. Vai ter que comprar o sininho de todo mundo, então. Tem que todo mundo comprar um Vai sininho. ter que fazer uma parceria com Exatamente. Com o Então, eu abasteci o meu avião, que estava andando aqui em pleno vapor, em pleno voo. E ninguém abastece avião em pleno voo. E aqui eu coloquei as meninas porque eu não poderia ser irresponsável ou entregar pela metade e cometer 2 erros. Primeiro com o aluno, segundo com a escola. Porque eu amo as instituições verdadeiramente. Quem me vê dentro da escola sabe que eu converso com o gestor com meus olhos brilhando. É a parte que eu mais amo, é me soltar dentro de uma escola. Então, eu tinha que mostrar para eles essa mesma paixão, essa identificação, o mesmo olhar. E eu só poderia fazer isso com os melhores que já estavam dentro do meu escritório. E eu acho que é por isso que deu certo. E para administrar tudo isso hoje? Escritório, a gente sabe que tem que gravar conteúdo. E para quem grava conteúdo, sabe o tanto que é difícil gravar conteúdo. Não é só chegar lá na câmera e falar. Dá um trabalho danado. A doutora já tem um pouco da prática, um pouco não, né? Muita experiência como professora, talvez isso ajude um pouco, né? Mas é família, é vida pessoal, é escritório, é a escola agora. Para administrar, como que faz? Tem que ser 2. 2, 3, 4. É difícil? É uma rotina gigante, não é fácil, não. Todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é exercício. Esse eu não abro mão, porque é o que me mantém... Saúde. É o que me mantém firme e forte. Então, eu cuido, assim, da minha saúde muito bem. Então, exercício físico, minha suplementação, minhas coisinhas, assim, que eu cuido do corpo para tentar manter ele menos inflamado possível, mais saudável possível, sem açúcar, sem farinha. Eu mantenho esse pique o dia inteirinho. Dificilmente você me tira da minha dieta. E isso me ajuda a manter com mais energia. Mais 9 horas eu já estou dentro do escritório, firme e forte. Então, como é que eu divido isso? Metade do dia no escritório, a outra metade do dia é do digital. E eu tenho a semana todinha agendada. Por exemplo, terça-feira é dia de gravar. Então, eu não vou nem para o escritório e nem para o digital. Terça-feira é dia de gravação. Realizo ali a minha live às 8 horas da manhã, terminou a live, eu gravo conteúdo o dia todo. Como que você seleciona conteúdo? Meu aluno me fala. Quando o aluno me faz a mesma pergunta, vários alunos, a mesma pergunta 3 vezes, eu sei que aquele conteúdo precisa ser melhor explicado. Então, eu sigo essa regra. Está fazendo muito essa pergunta. Nossa, eu tenho que abrir um MEI. Como que eu faço para criar boleto? Eu já sei que aquilo ali é o tema que eu vou trabalhar. Então, o meu próprio aluno me mostra onde é que eu tenho que ir melhorando ou ampliando o conteúdo para ele. Já entende a necessidade já do aluno. Uhum. E hoje a doutora, eu acho que tem mais de um curso, né? Tem o do método REC e tem o de execução também. E como que funciona hoje o processo assim, do curso em si, por exemplo? Está lançando agora um curso de execução. A pessoa ela tem acesso ao conteúdo que já está ali ou a doutora vai gravando toda semana e vai atualizando? Como que funciona a estrutura desses cursos? O que eu fiz, né? Eu sou uma pessoa que trabalho dentro das escolas. Então, eu não achei com as meninas essa solução assim de achar que tem um curso pronto, preparado, que não tem como mexer. Porque todo dia tem novidade dentro das escolas. Então, o que eu pensei? Eu não posso deixar eles parados no tempo, sabe? Porque eu crio coisas novas com gestor, eu vi uma escola que faz isso, a outra isso. Então, sempre tem atualidades dentro da escola. Então, nós criamos um curso em que as atualizações acontecem quase que semanalmente com eles. Diariamente eles têm conteúdo ou algum detalhe que a gente trabalha com eles, mas todo mês eu dou uma aula extra para eles na comunidade, que eu falo sobre algo que aquele mês foi importante dentro das escolas, se vai começar a matrícula, se é lista de material, se é para observar que esse mês é bom na captação. Todo mês eu vou para a minha comunidade dar aula. O grupo de WhatsApp está ali, 24 horas para os meus alunos. Nós estamos iniciando hoje a Jornada Empreendendo na Cobrança Escolar, que são 4 aulas que são gratuitas, para que eles conheçam todo esse trabalho, que é um modelo de negócio na área de recuperação de crédito escolar. Mas, além disso, eu ainda tenho execução de sucesso e nós temos ainda um curso de gestão de escritório, que é aquele momento assim, eu estou sem área, eu quero me especializar
ele está indo para dentro da jornada Empreendendo a Cobrança Escolar. Vai aprender o método REC. Eu já tenho cobrança, eu preciso me especializar para entender as armas jurídicas. Nós temos o curso de execução, para ele ampliar o trabalho dele quando a cobrança extrajudicial chega naquele finalzinho que precisa de um gatilho maior para o judicial atender. Só que isso em grande número, nós estamos falando de 200, 300 contratos que vai para o jurídico. Então, como é que eu vou fazer esse jurídico funcionar em respaldo ao extrajudicial e esse casamento funcionar perfeitamente, para não parar de ganhar honorário aqui, utilizando o jurídico aqui? Montamos o curso de execução de sucesso. Agora eu tenho 30 escolas, 20 escolas, 15 escolas, doutora Mical. Como que eu contrato pessoas? Como que eu faço esse escritório funcionar só comigo? Não é possível mais. Eu preciso crescer, contratar pessoas. Aí nós temos o curso do Zero ao Expert, que eu ensino a eles crescerem o escritório e comandar a equipe deles para ter muitas instituições. Eu vejo que a doutora posta sempre lá sobre o escritório, tem uma equipe boa, né? Tem. E tem as meninas que trabalham lá, não são advogadas. São todas na área de recuperação de crédito, são analistas de cobrança. Tem os departamentos, né, no Tem. escritório. Nós montamos o departamento do mesmo jeito que o método. O preventivo sou eu que cuido, o extrajudicial, a Francine supervisiona os resultados dele, e aí solta os trabalhos para elas. O judicial, a doutora Isabela, solta a meta da semana para elas, e eu tenho uma gerente do escritório, que cuida de todas as equipes, porque a Fran e a Isabela só supervisiona, né? Joga hoje os resultados e vai embora para o mapeando, para o digital. E a nossa gerente dá continuidade ali. Então, é um trabalho de gestão mesmo. Toda segunda starta o trabalho, de segunda a sexta. Toda segunda solta de novo. A gerente cuida e a gente vai bater na bola aí em todos os setores. É uma estrutura que não para, né? Não para. Interessante, interessante. A gente vê que realmente a doutora tem muita propriedade, né, no que fala, porque para a gente ver hoje um escritório girando daquela forma, toda uma estrutura, tudo organizado, e exclusivamente nessa área, né? O escritório só atende a área educacional. Não dá nem tempo de olhar para outra coisa. Só na área de recuperação de crédito escolar. Aí você fala assim, não, doutora Mical, não pega mais nada. Eu ajudo o meu gestor em tudo. Então, se o meu gestor fala assim, doutora Mical, igual aconteceu semana passada, eu estou com a minha secretária, ela criou meus filhos e ela vai aposentar, aposenta ela para mim. Aí eu pego meu jurídico, que eu tenho 2 advogadas, além da Isabela, são 3, né? Falo, ó, o meu professor lá do colégio tal quer aposentar a secretária dele. Ele vai mandar ela de Uber aí, nós vamos organizar a aposentadoria dela. Aí eu faço. Se ele fala assim, doutora Mical, por favor, eu tenho... Isso aconteceu mesmo, é de verdade. Eu tenho aqui tantos imóveis na área de locação, não está dando certo. Cuida da locação dos meus imóveis. Eu cuido da locação dos imóveis dele. Aí montei um departamento, eu também tenho imóveis de aluguel. Montei um departamento que cuida do meu e cuida das escolas todas. Todos os gestores têm imóveis locados. Então, hoje eu tenho como se fosse uma mini imobiliária. Tem uma pessoa que cuida só disso dentro do escritório. Então, à medida que a escola vai precisando de alguma demanda, eu vou criando. E eu vou ensinando isso para o meu aluno. Porque eu sou advogada. Eu cuido de qualquer trabalho que eu tenho que desempenhar um papel e tenho que estudar, eu vou desempenhar ele. Agora, se eu tenho que um nicho que não para de me mandar serviço, por que eu vou deixar ele embora aqui do escritório? Eu não vou deixar. Não pode, né? Não vou deixar. E vai eu expandindo, abraço. né? E aquele honorários diários, isso realmente acontece, né? Para quem trabalha com cobrança, dá para receber honorários todo dia, porque não fica vinculado ao judiciário. E funciona bem isso também, né? É uma parte que é a que eu mais amo, né, no escritório, e eu falo que é a minha menina dos olhos de ouro. Por quê? O extrajudicial, ele é aquela rotina que o advogado tem da sua própria produção. O advogado foi treinado para fazer petição. Todos os dias. Peticionar, peticionar, peticionar. E aquilo ali toma horas e horas. Ele não para nem para pensar na gestão da sua carreira. O meu extrajudicial, não. Ele foi feito
para me trazer resultados, eu preciso sobreviver da advocacia. Eu não tenho como esperar dos alvarás, das decisões. 4 anos, o CNJ fala que dura uma execução, hoje na vara cível. 4 anos, com a maior custa do Brasil, que é o do estado de Goiás. Quantos clientes que eu perco por conta de uma ação que a custa é alta? Nossa, eu tenho um cliente, eu captei ele, mas eu não tenho jeito nem de entrar com a ação, a custa é alta. Quantos clientes eu tenho que falar para ele que eu vou ganhar honorário no final da ação? Isso não funciona na recuperação de crédito, porque a escola precisa de dinheiro. Se ela precisa de dinheiro agora, isso se reflete para mim enquanto profissional. Então, meu extrajudicial é preparar minha equipe com gatilhos específicos para as instituições de ensino, entendendo que escola tem afetividade, não é produto na prateleira. Ela tem medo de perder seu aluno e dificultar o processo de matrícula a tal ponto que ela perca alunos. Então, o processo da matrícula tem que ser criterioso, mas não pode proibir o aluno ou dificultar para que o aluno entre para a escola. Então, eu preparo as meninas para isso. E hoje eu preparo elas com o mesmo material que eu tenho para o meu aluno, é o que eu preparo minha equipe. Minha advogada vai começar a trabalhar, eu falo, ó, vem aqui, nós vamos assistir o curso de execução de sucesso. A minha gerente, vamos assistir a gerência do escritório aqui, do zero ao expert. E eu treino eles com o meu material. O que acontece? Até se tiver rotatividade dentro do meu escritório, eu não sinto. Porque antes dela entrar para o escritório, ela vai ser treinada com o meu curso. A única diferença é que para elas vai ser completamente gratuito, mas vai agregar na vida profissional, né? Com certeza. Mas a equipe do extrajudicial, inclusive, é a minha maior equipe do escritório. Nós temos 12 pessoas cobrando o dia todo dentro do meu escritório. No total, são 20 pessoas trabalhando para que toda essa máquina funcione. E aí tem que ter o software do escritório, que controla essas gestões, tem as planilhas de repasse para as escolas. Os meus gestores podem fazer levantamento de valores, se eles quiserem. Doutora Micaó, eu preciso só de 3 dias para minha gerente providenciar. Manda para eles, o dinheiro é deles. O que eu quero é os honorários todos os dias. Bacana. Doutor, o tempo passou rápido. O papo tá bom, mas A gente podia ficar a manhã inteira, não podia? Podcast tem isso, a gente precisa deixar a conversa o dia inteiro, nem ver. Mas antes de finalizar, eu queria que a doutora deixasse um recado para os jovens advogados, para essa turma aí que está pensando em desistir, que está difícil, que não está conseguindo honorários, não está conseguindo cliente. Uma mensagem de incentivo de quem tem a experiência todos os dias de pessoas que pensam em desistir e estão dando certo porque dá certo. É persistência. Eu queria que a doutora deixasse uma mensagem para esse pessoal. Vou deixar uma mensagem para vocês, não de orientação, mas para que vocês abram os olhos. A advocacia mudou. A advocacia não está mais fechada nos muros da universidade, com peticionamentos longos, horas e horas de análise de jurisprudências e avaliação de resultados, nos mesmos horários, nas mesmas áreas. A advocacia, ela amplia. E como qualquer área, ela precisa também se adequar à mudança da sociedade, à necessidade dessas pessoas. Se nós temos aqui o nicho das instituições de ensino, crescendo cada dia mais, porque quanto pior é o ensino público, maior é a quantidade de escolas que vão oferecer essa prestação de serviço de forma particular. Quanto mais instituições, mais necessidade ela tem de um profissional especializado. E esse mercado é um mercado carente desses profissionais, que não possuem a solução para a maior dor dela, que é a inadimplência, sem perder alunos e sem dificultar o processo de matrícula. E ainda por cima te traz a oportunidade de que uma instituição te traz uma carteira inteira de clientes com fluxos de honorários totalmente extrajudiciais, sem depender de sentença. Esse é o mercado das instituições, que são mais de 140 mil instituições de ensino em todo o Brasil. Você vai passar hoje na porta de uma escola e ver aquele tanto de aluno passando ali, ó, na faixa de pedestre, e vendo e achando que aquilo ali são só crianças saindo de uma escola. Abra os olhos para aquela instituição e veja que cada aluno ali paga uma mensalidade. E quem não paga forma uma lista de clientes que pode ser seu, te oferecendo honorários todos os dias. Bacana, doutora. Muitíssimo obrigado mesmo.
essa oportunidade, o privilégio de aprender tanto aqui com a doutora e com certeza muitas pessoas através desse conteúdo vai aprender também. E muito obrigado também em nome da advocacia por estar agregando na vida de tantos advogados. Tenho certeza que já mudou a vida de muita gente e está disposta a dedicar esse seu tempo, a sua vida para esse projeto que realmente é muito importante. Obrigada pelo convite. Nós já tínhamos feito, né, uma live juntos, agora a oportunidade de fazer esse podcast. Adorei fazer esse podcast aqui. E a oportunidade de conversar ao vivo, ela é melhor ainda, com certeza, né? Que a gente divide experiências de forma, assim, bem mais interativa. E precisando, nós estamos aqui, à vontade, para trocar mais e mais ideias. Igualmente. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Obrigada. E acompanhe a doutora Mical no Instagram. E estamos juntos. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.